A gente vai falar ainda sobre segurança pública, um assunto muito interessante que é, aqui em São Paulo, relacionado à câmera na farda dos policiais. Ao contrário do que defendem os especialistas em segurança pública, os especialistas, Paloma, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não acredita que as câmeras nos uniformes dos policiais protegem os cidadãos. Por esse motivo, ele afirmou recentemente que o governo não vai investir na implementação do equipamento. Tarcísio de Freitas acredita que a prioridade deve ser monitoramento e contratação de mais agentes de rua. Ele disse que, abre aspas, as pessoas estão sofrendo com roubo de celular, crime patrimonial, sequestro relâmpago, feminicídio e tráfico de drogas, fecha aspas. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as câmeras gravam as ações dos agentes com a intenção de proteger os cidadãos e os próprios policiais. Mais de 30 mil desses equipamentos são utilizados por policiais e guardas municipais no Brasil. Delegado Palumbo, você que é da Segurança Pública, tem a sua carreira na Polícia Civil de São Paulo, apesar de ser uma polícia judiciária, você sempre foi um policial operacional, ou seja, dentro de viatura, muito mais próximo ali do combate com criminosos. Como você enxerga essa questão da câmera na farda de um policial? Parabéns, governador Tarcísio. O senhor está corretíssimo. A gente tem que lidar com segurança pública, com quem realmente é especialista em segurança pública. Porque ficar discutindo aqui no ar-condicionado, falando de número, até minha avó com 102 anos faz isso. Mas se está ali no problema, onde está acontecendo, correndo risco de vida, aí é bem mais difícil. Essas câmeras aí é uma porcaria. Isso é uma herança do governo anterior. Eu já falei e vou repetir, eu fiz 18, durante 20 anos de carreira, 18 foi em grupos de operações especiais. Eu não fiquei interno, eu fiquei na rua, trocando tiro com um criminoso. E o sistema de câmera, ele é tão falacioso que certa vez eu estava aqui na Paulista e fui conversar com um sargento, ele tirou o colete, virou a câmera para ele e falou assim, estou indo ao banheiro. Essa câmera pega o áudio, então se o policial estiver discutindo com a mulher, ele pode ser acusado de violência doméstica. Se ele estiver cobrando uma dívida lícita, ou você vai me pagar quanto, ele pode ser acusado de corrupção. A gente não sabe quem é que monitora isso. Não sabemos quem é que monitora isso. Quando eu fui em diversas operações policiais, que nós sabíamos que ia ter troca de tiro com bandidos armados de fuzil, nós não usávamos sequer o rádio da viatura com medo dessas informações vazarem. Nós usávamos grupos de WhatsApp super restrito, com 10, 15 policiais ali, só da divisão de operações especiais, e ali nós nos comunicávamos. Aí você pega e coloca a polícia como a grande vidraça e a grande causadora da violência. A polícia não é causadora da violência, não. A polícia, ela lida com os efeitos da falta de educação, da falta de saúde, da falta de investimentos em comunidade, dando lazer para aquela criança, como a Mônica falou, que fica ali jogada para o tráfico. O Estado não acolhe, o tráfico acolhe. Então, parabéns para o governador Tarcísio. Quem mais faz mal para a sociedade é uma raça chamada político. Vamos colocar a câmera nos políticos. Eu sou voluntário. Pode colocar no meu terno, pode colocar no meu carro, pode colocar no meu gabinete, mas não, vocês querem colocar na polícia. Então tá bom, vamos colocar na polícia? Vamos colocar em juízes, vamos colocar em promotores, vamos colocar em advogados, vamos colocar em todo mundo, se for assim. Por que só na polícia? A polícia não sai na rua para matar ninguém, a polícia sai na rua para defender a sociedade. Essas mesmas pessoas que crucificam a polícia, no primeiro perigo que elas passam, elas ligam o 90 e ficam lá ajoelhadas, rezando, pedindo pelo amor de Deus. Passado o perigo, eles amaldiçoam a polícia e se esquecem de Deus. Então a gente tem que tratar com segurança pública com quem realmente entende. E eu sou favorável a essa ação do Tarcísio. A gente precisa investir na polícia judiciária, na polícia penal, que também está falida, investir no profissional, dando aumento, dando condições de trabalho e não ficando colocando uma porcaria de câmera que o policial não sabe quem está monitorando, o policial não tem liberdade nenhuma, é um verdadeiro Big Brother aquilo lá, com gente que a gente não sabe nem de onde está monitorando isso e fazendo cortes e muitas vezes agindo com maldade contra o policial. E aí, Mônica, questão da câmera de segurança no policial. Estou aqui com alguns números importantes da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em relação ao déficit de policiais. A gente tem um número de vagas não preenchidas, 15 mil, só na polícia. Vaga que está lá e não tem policial ocupando a vaga. Na Polícia Militar, 13.902, é um déficit de 14,8%. Na Polícia Civil, são 11.642, dá 34
4,6% na Polícia Civil de São Paulo. Ou seja, a cada 10 policiais civis que a gente precisaria, 3 a gente não tem, indo para 4 agora. A questão da câmera de segurança, se a gente tivesse esse investimento, a gente não teria uma alteração das prioridades? A gente não tem outros problemas em relação às polícias para resolver antes de pensar em gastar tanto com câmera na farda de um policial? Certamente eu concordo com o governador que não é prioridade, a prioridade é monitorar e ter mais agentes. Mas essa não é a discussão, não é que falta dinheiro. A discussão é se é correto ou não ter as câmeras. E aí eu queria dizer para o Palumbo, eu concordo com ele, que todos os funcionários que recebem salário pago com o nosso imposto deveriam e poderiam, sim, enquanto exercem a sua função, ter as câmeras. Inclusive, você deu o exemplo dos juízes. Nós temos visto aí as audiências que são gravadas. Nós estamos vendo alguns absurdos acontecendo com o juiz querendo ser chamado de auxílio. É só audiência, enquanto está exercendo a sua função. O exercício da função do juiz é aquele momento. O policial, quando ele está brigando com a mulher dele, ele não está exercendo a função de policial, não precisaria estar com a câmera. Mas fica ligado. Mas nós estamos pagando o salário. A câmera não protege... Melhor, tá pagando mal pra caramba, viu? Concordo também com isso. Mas a questão é, o governador falou, a câmera não protege a população. Realmente, a câmera não existe para proteger a população. A câmera existe para proteger a verdade. A câmera está lá para capturar a verdade daquele momento. Se a imagem está sendo mal utilizada e se essas imagens estão sendo usadas para constranger o policial e que está impedindo que ele exerça o seu trabalho corretamente, vamos discutir o uso dessa imagem. Mas dizer, não quero saber o que aconteceu, vamos fechar os olhos e não põe câmera e dane-se a verdade... Para mim, é querer tampar o sol com a peneira. Nós sabemos que há abusos e é importante, sim, inclusive nos políticos. Gostei da sua sugestão. A corregedoria pune bastante os policiais, viu? Então, bastante. Esse é o erro. É o abuso, é o mau uso. A custódia também, basta um preso reclamar, fui preso por aquele delegado que tem uma cicatriz aqui do lado direito, pronto, eu já sou punido. Isso é um mais ou menos igual a Justiça do Trabalho. É sempre contra um lado só. Concordo. O mau uso das imagens... Agora, a câmera poderia ser assim, o policial faz o acionamento da câmera, e não ele ficar como um Big Brother, que você não sabe quem está monitorando. Ela tem que estar gravando o tempo todo, ele não sabe quando vai ter problema. Você sabe, claro que a gente sabe. O policial tem tirocínio, a gente está na rua. Eu estou almoçando aqui na Dona Dirce, aqui, eu já estou vendo um suspeito do outro lado da rua, eu já sei que pode dar problema. Isso aí, quando você trabalha na rua, por isso que eu falo que ser especialista de segurança não é tão simples quanto ficar no ar-condicionado. A rua te dá uma coisa que ar-condicionado não vai dar. Que gabinete não vai dar, que estúdio não vai dar, que chama-se tirocínio. Você lida tanto com aquilo que você consegue identificar até o andar de um bandido. Você consegue identificar as atitudes dele. Antigamente, aqui nos bairros de Moema, há muito tempo atrás, tinha muito roubo com arma, com simulacro de arma de fogo. E eles usavam terno. Eles usavam terno, mas geralmente o terno escuro com uma meia branca. A gente já sabia, pode abordar que vai estar com uma arma de brinquedo. A maioria das vezes... Porque você lida tanto com isso, você só faz isso, você sai na rua patrulhando 12 horas ali no policiamento, que você acaba pegando o jeito que o crime vai se mudando. Depois ele vai mudando. Mas isso só te dá na rua. Né? Porque nem todos têm a sua capacidade, Não, eu não sou melhor do que ninguém, não. Se você pegar um patrulheiro, um policial que está na rua todos os dias lá, ele vai ter esse tirocínio, mas isso vem com os anos. A gente passa numa comunidade, por exemplo, onde 99,9% das pessoas são de bem, são honestas, são honradas, você consegue identificar ali, só quando você está... aquilo ali trabalha na biqueira, a gente consegue perceber isso daí. Porque é os anos e anos de convivência ali, fazendo sempre a mesma coisa. Por isso que eu sou muito crítico a esses especialistas de segurança de ar-condicionado. Eu já ouvi a besteira, a asneira de um membro do Poder Judiciário que falou para mim assim, por que você não atirou no braço? Eu respondi, porque a minha vida não é videogame. Se você acerta o braço de um bandido, ele vai ter o reflexo para te dar 15 tiros com uma pistola. Eu sei o que é ter uma arma apontada para mim, eu sei o que é tomar tiro, eu sei o que é ir você numa ocorrência, eu sei o que é você ter medo de morrer, porque o policial tem medo também, nós somos seres humanos, o medo te mantém vivo e alerta. Então é muito fácil você... Agora, se você escuta isso, se eu escutei isso de um juiz, por que você não atirou na perna ou no braço, como se a minha vida fosse um videogame? O que você vai esperar desses especialistas de segurança de ar-condicionado? Nada. Ideias mirabolantes, como essa de colocar uma câmera sendo monitorada online e vai resolver o problema da segurança. Não vai. Agora são 15 horas e 5 minutos. Paulo Loyola. Bem, tentando trazer aqui menos emoção e um pouco mais de dado para a discussão, o que aconteceu em São Paulo quando os policiais passaram a usar câmera? A letalidade policial diminuiu 62%. Ora, por que matava antes e parou de matar com a câmera? O que era permitido fazer antes
que deixou de ser permitido fazer com a câmera? E aí, mais uma vez, estamos tomando deliberadamente uma decisão que vai aumentar a letalidade policial, aumentar o confronto. E digo mais, quem morre, morre muito bandido e morre muito policial no Brasil também. E digo isso como alguém que se preocupa com a classe, inclusive porque, já trabalhei armado durante 3 anos, fui guarda portuário, sou filho de policial, então não tem nenhum desrespeito aqui à classe por minha parte. Só tem aqui um respeito à gestão pública, aos números e ao processo que não pode ser emocional. A gente não pode viver por um sentimento de vingança, fazer gestão pública a partir da emoção de vingança. Isso eu duvido muito que qualquer outra classe, quando instada a ser mais transparente perante a sociedade, que funcionário público seria defendido para ter menos transparência. O único lugar que eu vejo isso, a única classe na qual eu vejo isso, deliberadamente, e a direita que tanto defende transparência, defende isso, é na classe policial. E aí a justificativa do Tarcísio, custo. O custo das câmeras é de R$ 296 por unidade. Isso não dá 1/10 do salário de um policial, não deve dar 1/20 do salário de um policial. Que câmera é essa que grava tanto tempo seguido por R$ 200? R$ 296 para ser mais exato, por unidade. Tem um dado aqui que torna essa informação falsa, Paulo. Não, peraí, eu posso dar a fonte. O Derrit, inclusive, ele contestou uma licitação no começo do ano, na qual tinha um valor de 152 milhões para a aquisição de 15 mil câmeras, o que daria aí mais ou menos R$10 mil por cada unidade dessas câmeras. E isso que você falou também a respeito da diminuição da letalidade dos policiais em razão da utilização da câmera, esse dado pode ser enviesado pelo simples fato de que, com a câmera, o policial escolhe o não enfrentamento. Então, inclusive, se nós tivemos nesse período, isso tem que ser analisado, claro, aumento nas taxas de criminalidade, pode ser em razão dessa omissão, tá? E omissão, que não me entendam mal, né? Omissão do policial que opta em não se colocar em uma situação que ele pode ser prejudicado pelas imagens, justamente em razão... Inibição, né? Exato. Sabe o que é? A polícia está desmotivada. A polícia não tem mais vontade de trabalhar, porque vocês estão transformando a polícia como se eles fossem um Robocop, só que ele é um ser humano. Você não pode colocar uma câmera, um policial sendo monitorado sei lá por quem. Coloca uma câmera como é lá nos Estados Unidos, apontando na viatura para fora, entendeu? Coloca uma câmera onde o policial mesmo liga esse equipamento dele. Aí se ele não ligar, já há um indício de que ele fez alguma coisa errada. Agora você ficar pré-julgando os policiais estão... Eu não estou falando isso porque eu sou apaixonado, não. Realmente eu sou apaixonado pela polícia, vou sempre defender as forças de segurança. O meu lado é vítima e cidadão do bem. E eu estive lá. Você não pode colocar uma câmera num policial e deixar lá sendo monitorado por gente que é especialista em segurança de ar-condicionado, que pode fazer determinados cortes e acabar com a vida desse policial. R$ 250, às vezes, é o bico que ele faz na porta de um supermercado para aumentar a renda dele. Que esse dinheiro vá para o policial e não vá para uma porcaria de câmera sendo monitorado sei lá por quem. Aí é um ponto interessante. Você questionou os dados. Paulo. Posso trazer a fonte? Deixa eu só... Diego e já Paulo, beleza? Deixa eu só fazer um complemento aqui. A questão do orçamento, quando a gente fala de Brasil, a gente nunca pode deixar de lado, tá? Você investir 152 milhões no equipamento de câmera, que custa mais do que a arma que o policial carrega na cintura, diante de um cenário de criminalidade em que nós temos o crime organizado, armado, com o que tem de melhor em questão de armamento no mundo. Você tem o policial subindo o morro com uma Glock na cintura e um policial, um bandido recebendo ele lá em cima com armado de fuzil, armado de ponto .50. Você foi generoso, né? Geralmente é uma outra arma aí que falha pra caramba. Exatamente. Então, enfim, eu acho que quando o cobertor é curto, nós temos outras prioridades. Então, eu concordo totalmente com o secretário Derrit, com o Tarcísio, que nós temos que priorizar no nosso orçamento o aumento do efetivo policial, nós temos que priorizar o equipamento que a polícia tem disponível para uso em campo e nós temos que priorizar o preparo desses policiais, porque não é a câmera que vai mudar a questão da segurança pública no nosso país. É sim um policial mais preparado, que consiga cada vez mais, como o Palumbo disse aqui, identificar situações, saber como se portar numa situação de risco. Eu acho que a câmera, nesse sentido, até seria algo válido, se nós não tivéssemos tantos problemas estruturais dentro das polícias aqui no nosso estado. Paulo Loyola. Só para trazer a fonte, na verdade, matéria da CNN, referente às compras das câmeras da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o que significa, então, que Cláudio Castro está fazendo licitação melhor que o Tarcísio,
Esse é o momento que a gente está vivendo. Rio de Janeiro? Essa verba foi do governo anterior. Melhor que o Tarcísio? A verba de 150 milhões veio aprovado da legislação orçamentária anterior. Não é possível. O Derrite contestou em janeiro de 2023, foi logo que ele tomou posse. Não é possível que eu ouvi Fala, isso. Paulo. Não, eu não ouvi isso. O Rio de Janeiro é melhor que São Paulo? Não é possível, eu não ouvi O Paulo isso. tá rindo, por que você tá rindo? Não é possível um negócio desse. Eu só estou mostrando que as câmeras lá foram mais baratas, que a licitação aqui foi mal feita, gente. Não é um absurdo o que eu estou dizendo, A é só um câmera da dado. Shopee no Rio de Janeiro, né? É isso, Paulo? Ela funcionou no Rio de Janeiro também. O Rio de Diminuiu Janeiro absurdamente a letalidade policial. Fora de controle, a criminalidade lá está deitando e rolando. No Rio de Janeiro não precisa de letalidade policial, porque tem letalidade das facções, letalidade da milícia. A letalidade lá está longe da polícia, né? É esse detalhe aqui também, a polícia morre também. As pessoas acham que a polícia é de Marte, que o policial é de Marte. Né? O bandido morreu, atira no braço, atira na perna. Nossa, por que você não rendeu ele? Como se fosse a coisa mais... Como se fosse um videogame. Como se fosse o meu filho jogando videogame e rendeu um bandido ali. É mais ou menos isso que essas pessoas acham que se faz segurança desse jeito. Não tem a mínima condição.